Tudo bom com vocês, gente? Tem uns 4 bons aí. Estou vendo uns rostinhos novos aí, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, sou líder da casa e é um prazer imenso poder receber vocês aqui. E como vocês podem ver ali, nós estamos iniciando hoje uma nova série aqui no Vertical, que se chama Elias, o homem que orava as orações de Deus. E não sei se todos conhecem a história de Elias, mas Elias é um cara que, se nós formos olhar aqui, ele aparece em apenas 9 capítulos da Bíblia, de 1 Reis 17 a 2 Reis 2. Elias é um cara que literalmente orava aquilo que estava no coração de Deus. E Elias significa, meu Deus é Jeová. Pra você ter ideia do nome do cara. E esse nome ele reflete o seu caráter. Um homem totalmente dedicado ao Senhor. Quando nós vamos lendo aqui 1 e 2 Reis, nós vamos vendo o caráter de Elias, ele se moldando conforme o Senhor ia falando com ele, conforme o Senhor lhe dava as ordenanças do que ele devia fazer, e conforme ele ia fazendo. Então nós vamos vendo o caráter de Elias sendo transformado a cada capítulo, a cada momento em que ele aparece. E Elias era um cara muito conhecido. Elias, se nós olharmos no Novo Testamento, por muitas vezes eles vão citar o Novo Testamento. Alguns lá vão dizer que Jesus era o Elias, ele deve ser o Elias que estava prometido para vir e tudo mais. Então Elias era um cara muito conhecido entre os profetas do Antigo Testamento. E especificamente aqui, Elias ele vai enfrentar a apostasia do povo de Israel. Entre o reinado de Acasias, de Acabe e Acasias. Todo mundo, espero que todos tenham conhecido pelo menos um pouquinho da história de Acabe e de Jezabel. Nós vamos falar um pouquinho deles aqui também. Então, Elias é esse cara que vai contra a apostasia do povo. Eles deixaram a fé deles. E então, ele é quem vai contra o rei Acabe, E Acabe ele é casado com Jezabel, Vou dar um pano de fundo para vocês. Aqui ele é casado com Jezabel, que persuadiu Elias, porque até o reinado de Acabe, Israel adorava ao Senhor. E quando Acabe casa com Jezabel, ela manipula o rei ali, Acabe, para que começassem a adorar a Baal, que era o deus de Jezabel. Então os altares de Israel são esquecidos. Os altares que adoravam ao Senhor são esquecidos. Muitos, quando uma nação toma outra, e eles geralmente destroem os altares dos deuses daquela nação que eles tomaram, porque eles vão colocar os altares dos deuses deles. Então foi o que aconteceu ali. Muitos dos altares de Israel, do Senhor, foram destruídos por causa disso. E aqui a palavra vai dizer também que muitos dos profetas, se não quase todos os profetas de Israel, eles se deixam levar por Jezabel, por aquilo que Jezabel estipula para que o povo adorasse. Então os profetas do Senhor deixam de adorar o Senhor para adorar a Baal. Eles se vendem à mesa de Jezabel. Quem antes eram profetas de Deus não se posicionaram ao Senhor e preferiram comer na mesa de Jezabel. Eles preferiram o conforto do que confrontar aquele Deus, aquele Deus pagão que eles estavam estipulando para Israel. E então Baal, ele é um deus pagão dos Sidônios, que é de onde veio Jezabel.
que muitos dizem que ele é um Deus da fertilidade, né? Um Deus da fertilidade, um Deus das chuvas. Então vocês vão entender um pouquinho mais para frente o porquê que eu estou falando de Baal aqui, de que ele é um Deus da fertilidade e da chuva. E entre os ritos, muitos ritos a Baal, que envolviam as práticas imorais dos cultos de fertilidade, eles também cometiam muitas abominações, e uma delas era o sacrifício de crianças, como diz lá em Jeremias 19:5. Consegue pôr para mim lá, bonitão? Jeremias 19:5. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal. Então, coisa que não ordenei, isso é o Senhor falando, né? Coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Isso é o que eles faziam a Baal. Eles sacrificavam crianças. E Elias aparece no capítulo 17, a partir do versículo 1 ali ele aparece, né? E Elias, ele já aparece dando pedrada em Acabe. 1 Reis 17:1 vai dizer assim: ora, Elias, o tesbita, da tribo da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Acabe chega assim, essa é a primeira aparição de Acabe aqui em 1 Reis. Acabe chega assim, já com os dois pés no peito de Acabe. Então ele já chega dizendo que vai ter seca. Mas, lembra que eu falei que Baal era o Deus da fertilidade e das chuvas? Então Elias chega falando assim, ó, esse teu Deus aí, que é o Deus das chuvas, sei não, mas vai dar uma seca aí, acho que não vai chover não. Então ele já chega desse jeito. E depois disso, né, vai seguindo os versículos ali, Elias foge, o Senhor diz para Elias sair, né? No versículo 3, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite. Então o Senhor vai dando ordens e Elias vai saindo. Elias sai, ele vai se esconder. E tem um pastor chamado Warren Wiersbe, acho que é isso aí. Ele é pastor, teólogo, tem uns livros de comentário muito bons, por sinal. Eu tenho um deles em casa. Está aqui. Ele escreveu o seguinte: que ao se esconder publicamente naqueles 3 anos, que foi o tempo que Elias ficou escondido, naqueles 3 anos, Elias criou outra seca, porque ele tinha falado da seca que não cairia nem orvalho nem chuva. Elias criou outra seca em Israel, a ausência da palavra de Deus. Então, além da seca, das chuvas e do orvalho, a palavra de Deus não seria mais pronunciada em Israel por 3 anos. Então, literalmente, o povo ficou dependente apenas de Acabe, infelizmente de Baal, mas era uma palavra que o Senhor tinha dado para que Elias entregasse a Acabe. Amém? Pano de fundo. Agora, quero que vocês abram, já está aberto aí, né? 1 Reis, capítulo 18, a partir do 16. A partir do 16, nós vamos correr bastante aí. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, que é aqueles que servem a Baal.
Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então aqui, reparem que só tinha ficado Elias. Elias era o único profeta que não se dobrou a Baal. E todos os outros 450 que se dobraram a Baal, mais os 400 ao Azerá, Elias intima eles. Fala assim, ó, chama aqueles teus lá, ó, pode ir. Elias era parrudo, velho. Elias intima os 850. Imagine você intimando 850 profetas de outros deuses para você se garantir com o seu Deus. O cara era brabo. Chama eles lá. Versículo 20. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Além dos 850 profetas, Acabe chama o povo de Israel para ver aquilo. E a partir do 21 ali vai dizer assim, então. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Então aqui Elias está sozinho. Eu quero ler em outra versão aqui, ó. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Entre duas opiniões. Oscilar é quando a gente fica naquele, vou para cá, vou para lá. Quando fica em cima do muro. Muitos já ouviram aquela frase, né? Que a pessoa está em cima do muro, né? Não vai nem para Deus, não vai nem para o outro lado, fica naquela, para onde que eu vou, para onde que eu vou. O povo estava assim. Eles não sabiam, porque a palavra nos diz isso. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam. Então o povo estava daquele jeito, ou eles não sabiam se seguiam Baal ou se seguiam Deus. Estavam em cima do muro, inseguros. Muitas das vezes, nós ficamos assim. Porque é muito fácil quando nós temos pessoas perto de nós. Trabalho, faculdade, escola. E as pessoas que não são cristãos, elas estão indo para um lado. Nós estamos indo para outro. Mas quando nós estamos sozinhos, assim como Elias, ele estava sozinho, era o único profeta do Senhor. Seria muito fácil ele falar assim, não, tem 450 indo para lá, eu vou para lá também. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos e escolhemos seguir os outros. Deixar as nossas crenças, deixar em quem nós cremos por conta de outros. Muitas das vezes, nós, quando estamos em cima do muro, no sábado, no domingo, nós estamos aqui, louvando e adorando, cantando canções que edificam ao Senhor, mas na segunda nós estamos cantando canções que inflam o nosso ego, ou até mesmo piores. Nós estamos em cima do muro. O que nós vamos fazer? Vamos para o Senhor? Ou vamos seguir os outros? Nós ficamos na nossa insegurança. Quando nós não estamos firmes no Senhor, qualquer outra coisa é fácil. É muito fácil nós oscilarmos entre o Senhor e os outros.
é muito fácil. E esses 450 que se dobraram, que eles apostataram da fé deles, eles deixaram a fé deles para seguirem a Baal, eles não foram firmes o suficiente. Eles não, o Senhor é o meu Deus e eu vou, se precisar morrer por Ele, eu vou morrer. Não, eles não foram firmes. Eles se deixaram levar. Mas Elias não, Elias ele se posicionou. E quero te dizer uma notícia que bem provavelmente com certeza, quando nós nos posicionamos, nós teremos poucos ao nosso redor. Poucos porque lá fora, aqueles que não seguem ao Senhor, infelizmente ainda é maioria. Aqueles que talvez nos convencem a ir para a balada, nos convencem a ir com as rodas dos amigos, aquelas rodas que não edificam ao Senhor. Então nós precisamos cuidar muito. Precisamos cuidar muito. Nós precisamos derrubar esse muro onde nós ficamos. Muro que nós não sabemos se nós vamos para o Senhor ou não vamos. Se o muro de domingo, porque a gente só fica no muro no domingo, talvez na segunda-feira a gente já está do outro lado. Nós precisamos sair de cima do muro, precisamos derrubar esse muro. E ali no versículo 23, então, Elias vai dar algumas direções do que vai acontecer, vamos dizer assim, com esse duelo com os 850 profetas. Elias contra 850. Versículo 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Aqui o povo responde. Lá no início, quando Elias fala, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro, o povo ficou calado. Porque eles sabiam que eles não estavam em condições de dizer: não, nós estamos seguindo ao Senhor, não, nós estamos seguindo a Baal, porque eles estavam em cima do muro. Mas aqui eles concordam. O que você disse é bom. No 25, Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro. Então, vão lá vocês primeiro lá. Vão vocês primeiro, depois eu vou. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe esteja meditando, ou ocupado, ou vigiando, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Cara, imagine a cara de pau de Elias, de zoar com os caras. 850 contra 1. E ainda assim, o cara zoava. Vai lá, grita mais alto, vai que ele está dormindo e vocês precisam acordar ele. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Pensa num povo que precisava se cortar para chamar a atenção do Deus deles.
Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Isso é por volta das 3 horas da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Cara, Elias conhecia as armas que ele tinha para lutar contra aqueles profetas. Elias conhecia as armas dele. Ele conhecia o Deus dele. Ele sabia aonde ele estava se metendo. Ele não foi por impulso. Elias sabia muito bem como ele estava fazendo. E quando nós falamos que nós precisamos conhecer as nossas armas, eu lembro, final de ano passado, nós fomos na despedida de solteiro do Rodrigo, e a despedida de solteiro dele foi lá em Joinville. Nós fomos fazer um airsoft. E aí, a galera, tem alguns aqui que foram lá, e cara, como um bom airsoft, cara, eu nunca tinha jogado, pensei, vou dar uma pesquisada, né? Conhecer a arma com que eu vou usar, né? Então fui lá, fiz a minha pesquisinha, né? Como que usava, tal, uns macetezinhos para poder atacar a turma e tudo mais. Então, eu sou destro. Então, o meu melhor lado é o direito. Só que na minha equipe, a gente separou em duas. A minha equipe só tinha destro. Então, no começo, todo mundo ia pela direita, os caras vinham pela esquerda e matavam nós. Era isso. E eu tinha pesquisado como ir pela esquerda, né? Então, tinha um macete diferente para você colocar, para você segurar o rifle e tudo mais. Não deu outra, velho. Comecei, eu ia pela esquerda, a hora que os caras apareciam, eu pipocava um atrás do outro. Tanto que, né, nós ganhamos, né? Não vou dizer que é por minha causa, né, mas me ajudou. Ganhamos sim. Não fique triste, Bruno. Mas o fato é que nós precisamos conhecer as armas com que a gente vai lutar. Precisamos saber como nós vamos agir em determinadas situações. E Elias sabia muito bem como ele ia agir nessas situações. Ele conhecia a arma mais poderosa dele, Deus. Aquele que falava com ele, dava as ordenanças. Aquele a quem Elias orava e acontecia. Porque desde do capítulo 17, no versículo 1, quando ele fala que não vai chover, nem vai cair orvalho, até quando ele intima os profetas de Baal, se passaram 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. Elias conhecia o Deus dele. Elias sabia com o que ele estava lutando, com as armas que ele estava lutando. Elias sabia como agradar ao Senhor e como mostrar ao povo que o Senhor era um verdadeiro Deus. Porque o povo estava ali e o povo concordou com o que Elias falou. Ele sabia como convencer o povo, como provar para o povo que o Senhor era Deus. Elias sabia como fazer isso. E quais as armas que nós temos disponíveis hoje para nós? Quero que vocês digam aí para mim, pelo menos umas 4 armas que nós temos hoje. Testemunho, palavra, oração, fé, jejum, vida em comunhão, o Espírito Santo e muitas outras, né? São as nossas armas. É a forma que nós lutamos. Nós precisamos conhecer essas armas. Precisamos estar aptos a usar delas. Então, e quando nós colocamos os nossos olhos em pessoas, nas coisas, nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós não temos armas para lutar. Nós lutamos com as nossas próprias mãos.
Era como se Elias chamasse todos aqueles profetas e querer sair no braço com eles. Ia dar ruim. Muito ruim. Mas não, Elias sabia como lutar. E quando nós tentamos olhar para as pessoas, fixar os nossos olhos nas pessoas, é isso que acontece, nós ficamos sem ouvir o Senhor, como os profetas de Baal ficaram, sem resposta. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para o pastor, quando nós olhamos para o líder, como, é o único ali, vou só nele, vou depender dele. Nós paramos de ouvir a voz do Senhor. Ele não nos responde, porque a nossa forma de buscar está errada. Então nós precisamos saber como lutar. Então ali no versículo 30, Elias continua, né? Então Elias disse ao povo, né? Elias corta os profetas e chama o povo: aproximem-se de mim. Tipo, vem aqui, deixa eu mostrar para vocês como funciona o negócio. Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias... Aqui eu quero que você preste atenção em alguns detalhes do que aconteceu quando Elias começou a fazer o processo dele. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos pensar nos detalhes. Elias começa chamando o povo. Vem aqui. Por que Elias chama o povo? Porque Elias queria mostrar para eles como que eles deviam fazer, o que eles deviam fazer com o altar deles. Como era um altar digno ao Senhor. Então Elias começa restaurando o altar. E por que tinha que restaurar o altar? Porque, por conta de Baal, eles estavam em ruínas, não tinha altar, o altar estava em ruínas, abandonado, há muito tempo
não havia sacrifício no altar do Senhor. Não havia sacrifício. O altar precisava ser construído, estar de novo, restaurar ele. Foi destruído por causa da apostasia do povo, apostasia dos próprios profetas. Por que de 12 pedras? Por que 12 pedras? Por causa das 12 tribos de Israel. Mas, nessa época, não eram mais 12, eram 10. Por que 10? Porque o reino do norte se separou do reino do sul e ficou apenas 10 tribos. Mas Elias sabia que se ele pegasse apenas 10 pedras para fazer o altar, ele estaria fazendo um altar dividido ao Senhor. Porque a promessa de Senhor para Israel eram as 12 tribos, não eram 10. Então, Elias pega as 12 pedras. O Senhor não ia aceitar esse altar dividido. Elias pegou 12 jarros de água. 12 porque ele usou 4, 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Matemática está em dia. 12 jarras de água. E ele encharcou tudo. Encheu a valeta de água. Por que 12 jarros de água? Porque quando nós vamos ao altar, é o nosso coração, certo? Aquilo que nós aprendemos aqui, altar é o nosso coração. Quando nós vamos, estamos com o nosso altar, nós vamos dar um sacrifício ao Senhor. Nosso sacrifício, ele precisa ser algo que nos custe. E o povo, Israel, estava em seca. O que estava faltando? Água. O que custava para eles? Água. As 12 jarras, uma jarra para cada tribo de Israel, era o sacrifício que custava para eles. Ver aquela água que faltava para plantação, para os animais, para eles mesmos beberem, como sacrifício, era algo que custava para eles. Elias sabia que ele precisava de algo que custasse. Era a melhor oferta que Elias podia dar. A melhor oferta. Todo altar deve ter um sacrifício, e o melhor sacrifício naqueles dias era a oferta da água, porque há 3 anos não chovia em Israel. Elias estava dando a oferta de maior valor dele. Era o que tinha de mais precioso. E o nosso coração é o nosso altar. O que nós temos de precioso para nós darmos ao Senhor como oferta? O que nós temos? Quero que você pense um pouquinho, o que você tem de valioso? O que custa para você entregar para o Senhor? O que é custoso para você? Não, Senhor, não, eu não consigo. Não, eu não posso entregar isso aqui. É muito dolorido. É algo que nos custa. O que custa para você entregar para o Senhor como forma de adoração? Nós precisamos estar com o nosso altar limpo. Nosso coração, ele precisa estar em dia, pronto para receber as nossas ofertas, aquilo que vai nos custar. E não mais ofertas de animais. Não mais. Mas as nossas ações no nosso dia a dia, as nossas escolhas, porque cada escolha que nós fazemos no nosso dia a dia é a nossa oferta ao Senhor. A escolha de não pecar é a nossa oferta ao Senhor. A oferta de nós nos guardarmos em santidade, essa é a nossa oferta. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entregar aquilo que nos custa ao Senhor. E o nosso altar, ele não pode estar dividido. Nós não podemos estar com o nosso altar dividido. De manhã nós fazemos o nosso devocional, oramos, e à tarde vira oba-oba.
o que vim é lucro. Não podemos viver com o nosso altar dividido. Mateus 6:24 vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui diz dinheiro, mas troque esse dinheiro por qualquer outra coisa. Você não pode servir a Deus e a sua cama, a Deus e ao seu dorama, a Deus. Troque o dinheiro por aquilo que te custa, porque nós trocamos o Senhor por aquilo que custa para nós. Talvez seja o trabalho, talvez seja os estudos, talvez seja a família. Precisamos da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos? Precisamos. Mas isso não pode ser maior que o Senhor em nós. Cristo precisa ser o nosso tudo. Nada pode ter maior valor para nós. E é um custo diário para nós. É um custo diário. Né? É o que diz, né? Que nós temos 2 leões dentro de nós, aquele que nós alimentarmos mais. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com as coisas do Senhor. Se nós alimentarmos apenas a nossa carne, meu amigo, o leão come nós. O leão come nós, não adianta. Essa semana nós estávamos conversando em casa, acho que foi essa semana, que muitas vezes, nós percebemos quando nós estamos muito carnais, quando nós pensamos muito na gente. Eu. Quando talvez eu estou muito estressado. Estamos carnais, precisamos matar a nossa carne, precisamos entregar a nossa oferta ao Senhor. Nossa oferta precisa ser a que mais nos custa. 1 Crônicas 21:24. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi tinha pisado na jaca, porque ele tinha pedido para fazer um ressarciamento do povo. E aí o Senhor fala que não era para ter feito, e Deus fala para ele assim: ó, você vai lá em tal lugar e eu quero que você erga um altar para mim lá, com sacrifício. E era na terra desse Araúna. Bom nome de filho aí, viu? Araúna. E o cara: não, ó, Davi, pega aqui, ó, é teu. A terra é tua. Mas Davi, não, eu não posso dar ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecer o holocausto que não me custe nada. É muito fácil eu pegar o negócio da Bianca e entregar para o Enzo, não vai me custar nada. Mas quando vem de mim, parte de mim, não, eu vou comprar da Bianca para dar para o Enzo. Custa. É assim que nós devemos fazer com o Senhor. Precisa nos custar. Talvez nos custe tempo, nos custe dinheiro, nos custe amar as pessoas. Nos custa. Precisa nos custar. E ali no versículo 36, a oração de Elias, né? Elias ora ao Senhor. E a nossa oração,
ela tem poder quando alinhada com o Senhor. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. E o Senhor não espera 1 mês, 2 meses, 1 semana, ou um dia inteiro para responder. Ele responde na hora. Elias orou, pá, aconteceu. É como você, né, para quem... Eu fiquei Não é igual, né, mas eu fiquei num hotel em São Paulo ano passado. Cara, que era coisa de louco. As luzes, você fazia você batia, né, tem coisa assim, você batia a palma, a luz acendeu. Para quem tem as casas mais modernas, aí o negócio é assim. Você bate palma, opa, acendeu. E com o Senhor foi assim. Elias terminou de orar, o Senhor queimou tudo. As respostas do Senhor, quando alinhadas, quando o nosso coração alinhado com o Senhor é muito rápido. O Senhor não pensa para nos responder. Será? Espera aí, deixa eu ver aqui se eu vou responder ele. O Senhor responde na hora. Quando Daniel ora, que daí leva 21 dias para o anjo chegar. Mas o anjo saiu na hora. Ele demorou porque ele estava lutando. Mas o anjo saiu na hora. Então o Senhor, quando a nossa oração, quando o nosso coração está alinhado com o dele, as coisas acontecem na hora. Versículo 41, e Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Lá no versículo 1 do 17, não cairá orvalho nem chuva, exceto mediante a minha palavra. Cara, se eu falar que não vai chover, não vai chover. Se eu falar que vai chover, vai chover. Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E Elias foi e olhou. Não há nada lá, disse Elias. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Elias orou ao Senhor para que a chuva voltasse a cair. Mas o Senhor não respondeu na hora. Elias teve que pedir por 7 vezes que o seu servo fosse olhar para ver se a chuva estava vindo. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Então, muitas das vezes, as nossas orações elas não vão ser respondidas rápidas. Nós precisamos ser persistentes na nossa oração. Na oração pedindo pelo fogo, o pedido foi atendido na hora. Porque o Senhor queria se mostrar Deus. Eu sou Deus. Sou eu. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o Senhor. Mas no da chuva foi necessário clamar 7 vezes para que Deus respondesse. Ele respondeu não com a chuva, mas dando um sinal que viria a chuva. Uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Cara, o bicho era bom de olho, velho. Para ver uma nuvem vindo de longe do tamanho da mão de um homem, o cara era bom de olho, hein? É difícil de ver a mão da turma de longe assim, imagina a nuvem. Enfim. Ele demorou para responder e quando respondeu mandou só um sinal.
de que a chuva estava vindo. E nós precisamos muitas vezes ter paciência e perseverança nas nossas orações, até que Deus venha responder. E eu lembro que acredito que quase todos conhecem a nossa história, né? Mas quando a Jaque ficou internada, cara, eu orei muitas vezes, para que ela fosse curada, para que ela fosse restaurada, para que ela voltasse para casa, muitas vezes. E sempre que eu ia ver ela, a notícia era ruim. Ela não vai melhorar, ela vai morrer. Mais uns dias aqui só e já era. Mas eu estava ali, continuando a orar. Nós precisamos ser persistentes na nossa oração. Elias era persistente na nossa oração, na oração dele. Queria pedir para o pessoal do louvor subindo. Elias, ele era persistente. E eu persisti. Graças a Deus. Minha esposa linda está aqui. Precisamos ser persistentes. E no versículo 46, né? Acabe saiu com o carro dele para Jezreel, de onde Acabe estava até Jezreel, estava em torno ali de uns 30 quilômetros. É longe. De Campo Alegre a Rio Negrinho. E Acabe sai. E no 46 vai dizer assim: o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Cara, para quem curte flash, fica no chinelo, velho. Imagine um homem comum correndo à frente de um carro, e o carro saiu na frente antes dele. Como isso é possível? A gente sabe que tem gente que corre, né? A gente que é envolvido nas corridas aí, a gente sabe que tem gente rápida. Mas, cara, Elias havia entendido que existem coisas na vida que, se Deus não fizer, ninguém mais faz. E o Senhor queria que Elias fizesse. O Senhor se apodera de Elias, tanto no profetizar, no falar, nas suas orações, como no seu próprio corpo. O Senhor se apodera quando nós decidimos entregar as nossas vidas ao Senhor de coração. Quando nós entregamos aquilo que nos custa, quando nós temos o nosso altar restaurado, quando nós temos a nossa vida aos pés do Senhor, nada mais vai nos atrapalhar. As coisas que para nós aqui nessa terra têm valor, esse valor se perde, porque o Senhor transforma a nossa forma de pensar. Nada mais nos abala. E essa noite é uma noite de nós derrubarmos os nossos muros. Derrubarmos os nossos muros e restaurarmos o nosso altar ao Senhor. É noite de nós pensarmos, cara, por que eu ainda estou em cima do muro? Porque Deus ainda não é tudo para mim. O que está me roubando do Senhor? O que está consumindo os meus dias? O que está consumindo a minha vida? Para que eu não me entregue totalmente a Ele, para que a minha oferta não seja algo que me custe de verdade.
enquanto o pessoal vai ministrar uma canção, quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero que você pense, reflita, o que você precisa entregar ao Senhor, o que custa para você que você precisa entregar a Ele, para que você saia desse lugar de muro, porque uma coisa é fato, o Senhor não cria muros, Ele não cria muros. É um jargão muito utilizado, né? Que o muro é do diabo. Porque quando nós estamos no muro, nós estamos mornos. E a palavra diz que os mornos o Senhor vomita. Eu quero te convidar a nessa noite, o altar vai estar aberto aqui, ó, para que você venha derrubar os teus muros, porque eu não posso derrubar os muros, os seus muros para você. Eu posso orar para que o Senhor mostre aquilo que você precisa fazer, mas o que você precisa fazer, só você pode fazer. Então a plataforma está aberta, para que você venha aqui, quebre os teus muros e restaure o teu altar com o Senhor. Entregue a Ele aquilo que te custa. Pai querido Deus, nessa noite, Pai, eu oro, Senhor, por cada um aqui, Jesus, para que Deus, o Senhor, Pai, possa abrir os nossos olhos, Pai, e mostrar, Senhor, os nossos muros, Deus, aonde nós ainda estamos vacilantes em viver segundo a Tua vontade plena, Senhor. Eu oro, Deus, para que nós possamos, Pai, nessa noite, Pai, restaurar os nossos altares diante de Ti, Senhor, e termos, Pai, como oferta a Ti, Senhor, aquilo que nos custe, Pai, aquilo que nos custe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.